a ex-primeira-dama do Brasil. Hoje eu tive acesso a um diálogo, porque eu conversei com o Fábio Weingarten, que foi secretário de imprensa da Presidência da República, e o Fábio me contou que ele foi o primeiro a dar notícia na sexta-feira para a primeira-dama Michele Bolsonaro da história do colar. Aí ela disse: o quê? Eu não recebi, eu não sabia disso, e eu jamais pedi. Né? E com o presidente foi a mesma coisa, ele ficou sabendo agora no fim, quase no fim do mandato, e mobilizou tudo para regularizar no patrimônio público esses presentes. Porque o tal colar não pôde ser regularizado porque estava apreendido pela Polícia Federal. Os relógios e caneta e tal, que devem ter entrado com o ministro, com imunidade diplomática, sei lá o quê, né? Está registrado lá. Nada, o presidente não viu também, nem não sabia. E incrível que as pessoas me dizem que estão vendo na mídia, né? Eu não tive esse desprazer. História atrás de outra, todo dia inventam uma historinha para manter no ventilador, né? É uma espécie de desespero. Quando as coisas são muito simples. Recebeu um presente, nem sabia do presente, não tinha a menor ideia, nunca recebeu, aliás, né? E em recebendo, faria o normal, que é registrar no patrimônio público, por causa do valor. Óbvio. E simples. E claro. Hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi uma espécie assim de mediador para juntar a Suzano, papel e celulose, e o MST, que invadiu propriedade privada da Suzano. Interessante que o noticiário diz que ocupou. Como ocupou? Invadiu é a palavra certa, né? Eu sempre aprendi no jornalismo que a gente tem que ser objetivo, simples e claro, para todo mundo entender o que aconteceu. Se alguém entra na propriedade privada, né, a revelia do dono, está invadindo, não está ocupando. Não. Aliás, a notícia diz que são 3 fazendas da Suzano em 3 cidades do sul da Bahia. Eu nunca vi fazenda em cidade. É que quem escreve isso não sabe o que é cidade, o que é município. Confunde as coisas. Óbvio que as fazendas estão no meio rural de 3 municípios do sul da Bahia. É de doer, né? E, bom, mas eu pergunto o seguinte, o ministro anunciou que vão negociar. Peraí, mas negociar o quê? A pessoa invade uma propriedade alheia e o dono ainda tem que negociar isso. Negociar o quê? Né? Aí eu fico lembrando, lá do Pontal do Paranapanema, está preso o José Rainha Júnior, está preso por extorsão, que era assim, ó, se pagar a gente não invade, se pagar a gente invadiu, mas se retira. Né? Negociar o quê? É muito estranho. Olha, essas coisas acabam desestimulando a produção, emprego, e o país afunda. Acontecendo isso lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, com 2 cooperativas de minifundiários, de pequenos produtores de uva, e mais uma empresa, no caso a Salton. E uma história muito estranha. Fica com cheiro de sabotagem para prejudicar a empresa. Já não chega agora. Hoje a gente teve mais um episódio do Uber. O ministro do Trabalho disse, se o Uber não gostar, paciência. Né? Quer burocratizar toda a relação entre o motorista e o Uber. Aí acaba com a atração. Né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o Estado brasileiro adora desestimular o emprego. Adora desestimular o emprego. Tanto que lá no governo Dilma saíram 13 milhões de desempregados. Consequência. Gente, brasileiro está
passa por dificuldades na fronteira do México com os Estados Unidos. Para entrar nos Estados Unidos não tem previdência social, não tem garantia, não tem justiça do trabalho, não tem nada, mas ele quer oportunidade, ele quer ganhar mais. Será que o motorista do Uber está gostando disso? Já perguntaram para o motorista do Uber se ele quer toda essa burocracia de recolher previdência e de não sei mais o quê, que só onera a relação, quer dizer, o Estado mete a mão, né, nessa relação. Essa filosofia, essa ideologia é estatizante. É o Estado mais forte que o cidadão. É o Estado fiscalizando o cidadão, fiscalizando tudo. Agora mesmo estão falando aí que o presidente da República vai mandar que as empresas façam uma transparência sobre quanto ganha o homem, quanto ganha a mulher, para festejar o tal Dia Internacional da Mulher, né? É uma intromissão incrível. Os países que estão em primeiro mundo não têm essa intromissão, né? Bom, a propósito, né? A GM lá em São José dos Campos vai parar 3 semanas. Certamente deu férias por falta de mercado. É o S10 que eles produzem, a Blazer, Trailblazer. É um sinal, é um péssimo sinal que estão dando, né? Porque as vendas caíram agora, a maior queda de vendas dos últimos 17 anos. As vendas foram iguais às de 2005, 2006. Bom, tem mais uma aqui. O embaixador do Brasil em Genebra, na 52ª sessão de Direitos Humanos da ONU, fez um discurso dizendo que o Brasil está pronto a receber exilados da Nicarágua, expatriados, gente que perdeu até a cidadania. Está pronto a receber. Bom, em primeiro lugar, estão saindo da Nicarágua indo para os Estados Unidos. Eles não vão vir para cá, ainda mais que não é a língua espanhola, né? E aí ele diz, aspas, o governo brasileiro acompanha as graves violações de direitos humanos, execuções sumárias, detenções arbitrárias, tortura contra dissidentes políticos. Fecha aspas. Na Nicarágua, na ditadura Ortega. Mas, peraí. A ONU agora assinou 55 países, inclusive Colômbia, governo socialista, Chile, governo de esquerda, Argentina, assinaram. O Brasil não assinou. Nada contra o Ortega. E agora disse isso. Que estranho, né? Agora, mais estranho é que ele está olhando para a Nicarágua e não olha para o Brasil. Né? Será que foi um discurso envergonhado? Mas, de qualquer maneira, veja, olhe para dentro um pouco, né? Aqui, para dentro. Para encerrar, tem mais uma volta atrás, né? Vocês viram que o turismo no Brasil foi um sucesso, acabou a pandemia, a gente explodiu em turismo em toda parte e já estávamos prontos para isso, porque lá no primeiro ano do governo anterior se cancelou a obrigação de visto para a entrada de turistas dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Austrália. Agora o governo anuncia que tem que haver reciprocidade, vamos acabar com a liberação do visto. Vão exigir visto de novo para entrar no Brasil. E o turismo estava indo tão bem. De Brasília, Alexandre Garcia.